Muitas frases que ouvimos por aí parecem trazer a sabedoria de Jesus Cristo, mas será que todas realmente vieram dele? Algumas ideias são repetidas como se fossem verdades absolutas, mas na realidade, muitas vezes são mal interpretadas ou até falsamente atribuídas a Jesus. Neste vídeo, vamos explorar 5 frases populares que você provavelmente já ouviu e que são comumente associadas a Jesus, mas que ele nunca disse. Vamos descobrir o que está por trás dessas afirmações e entender melhor o que ele realmente ensinou. Primeira frase: siga seu coração. No discurso popular, ouvimos constantemente a frase siga seu coração, o que parece um conselho simples e intuitivo. Afinal, o coração é visto como a fonte de nossos desejos, paixões e intuições mais profundas. No entanto, quando analisamos essa ideia sob uma perspectiva filosófica, incluindo a de Jesus, surgem questionamentos sobre a confiabilidade desse conselho. Jesus, ao longo de seus ensinamentos, parece sugerir que o coração humano pode ser volátil e enganosamente influenciado por desejos e circunstâncias externas. Essa visão se alinha com uma crítica mais ampla sobre a confiança cega nas emoções. Filósofos ao longo da história também advertiram sobre o perigo de permitir que as emoções dominem o raciocínio. Para Jesus, e para muitos pensadores, o coração, embora seja uma parte importante da experiência humana, não deve ser a única bússola que guia nossas decisões. A frase siga seu coração parte do pressuposto de que os sentimentos internos são guias autênticos e precisos para nossas escolhas. No entanto, as emoções são frequentemente moldadas por experiências passageiras, influências externas ou desejos que podem não refletir os valores mais profundos ou os objetivos de longo prazo de uma pessoa. Seguir cegamente o coração pode levar a decisões impulsivas ou egoístas, que parecem corretas no momento, mas que podem resultar em arrependimentos no futuro. Jesus, em sua visão filosófica, propõe que uma vida guiada apenas por emoções pode nos afastar do que realmente importa: a sabedoria, o autocontrole e a reflexão profunda. A filosofia estoica também nos encoraja a dominar nossas emoções e agir de acordo com a razão e a virtude, em vez de reagir impulsivamente. Segunda frase: seja verdadeiro consigo mesmo. A ideia de ser verdadeiro consigo mesmo é amplamente celebrada na cultura moderna como um símbolo de autenticidade e autoaceitação. É um mantra comum em discursos de empoderamento pessoal e desenvolvimento. A premissa por trás disso é que viver de acordo com nossos próprios desejos e valores nos trará realização e paz interior. No entanto, sob uma análise filosófica mais profunda, e nos ensinamentos de Jesus, essa ideia pode ser mais complexa do que aparenta à primeira vista. Jesus, em sua perspectiva filosófica, parece sugerir que o verdadeiro autoconhecimento e autenticidade não vem apenas da aceitação cega de quem somos no momento. Em vez disso, ele propõe a ideia de que, para alcançar uma vida plena, é necessário um processo contínuo de autoavaliação e transformação. Isso envolve negar ou desapegar-se de certas partes de nós mesmos que podem estar enraizadas em egoísmo, medos ou condicionamentos superficiais. O conceito de ser verdadeiro consigo mesmo muitas vezes assume que conhecemos plenamente quem somos e o que desejamos. No entanto, tanto Jesus quanto muitos filósofos ao longo da história, como Sócrates, que pregava "conhece-te a ti mesmo", questionaram essa noção. Eles acreditavam que a verdadeira autenticidade só pode ser alcançada por meio de um processo de autodescoberta contínua, que envolve questionar nossas motivações, desapegar-se de ilusões e estar disposto a mudar. Jesus sugeriu que a verdadeira liberdade e realização não vem de sermos fiéis a todos os nossos impulsos, mas de reconhecer, e em alguns casos, negar certos desejos que podem nos levar a caminhos destrutivos. Esse princípio pode ser visto como uma forma de autossuperação, algo que filósofos como Friedrich Nietzsche mais tarde exploraram. Nietzsche defendia que a evolução pessoal exigia um constante esforço para superar versões antigas e limitadas de nós mesmos. Ser verdadeiro consigo mesmo pode significar não apenas aceitar quem somos no momento, mas também ter a coragem de confrontar as partes de nós que precisam ser trabalhadas ou transformadas. Isso requer um grau de humildade e autocrítica, além de uma vontade de evoluir. Assim como na perspectiva filosófica de Jesus, viver com autenticidade envolve negar certos aspectos egoístas ou superficiais de nós mesmos para alcançar algo maior, uma versão mais elevada de quem podemos nos tornar. Terceira frase: acredite em si mesmo. Acredite em si mesmo é uma frase amplamente promovida na sociedade moderna, especialmente em contextos de desenvolvimento pessoal e motivação. Ela carrega a mensagem de autossuficiência, de que temos dentro de nós a capacidade de superar qualquer obstáculo, desde que confiemos em nosso potencial.
Essa ideia é poderosa e inspiradora, mas, quando examinada sob uma perspectiva filosófica, incluindo a de Jesus, revela nuances mais complexas. Jesus, como filósofo, não rejeitava a importância da confiança pessoal, mas questionava a autossuficiência extrema. Ele reconhecia que os seres humanos possuem talentos e capacidades, mas também ensinava que acreditar exclusivamente em si mesmo pode ser limitador. Na sua visão, a verdadeira força e sabedoria vem do reconhecimento de que há algo além de nós, seja isso interpretado como comunidade, princípios universais ou algo transcendente. Quando analisamos a ideia de acreditar em si mesmo por uma lente filosófica, percebemos que, apesar de ser uma ferramenta poderosa para aumentar a autoestima, também pode nos conduzir a um caminho de isolamento ou orgulho excessivo. O filósofo existencialista Søren Kierkegaard, por exemplo, falava sobre a importância de reconhecer nossas limitações. Ele acreditava que a confiança pessoal deve vir acompanhada de humildade e de uma abertura para algo além de nós mesmos, seja a ajuda de outros, o aprendizado contínuo ou a conexão com algo maior que nós. Jesus, da mesma forma, ensinava que a autoconfiança não deveria se transformar em arrogância ou autossuficiência. Ele enfatizava a importância de reconhecer nossas falhas e limitações e de buscar apoio, sabedoria e orientação externa. Nesse sentido, ele argumentava que acreditar em algo maior, como uma verdade transcendente ou uma causa mais ampla, era o caminho para uma vida mais significativa e equilibrada. Acredite em si mesmo é um bom conselho, mas precisa ser complementado com a noção de que não podemos, e não precisamos, fazer tudo sozinhos. A confiança pessoal é essencial, mas, como Jesus e muitos filósofos sugeriram, precisamos de apoio externo, seja isso por meio de comunidades, amizades, aprendizado contínuo ou conexão com valores e princípios que transcendam o eu. Quando você reconhecer suas limitações, se abrirá para o crescimento e para o desenvolvimento pessoal de forma mais profunda e equilibrada. Quarta frase: viva a sua verdade. A frase "viva a sua verdade" tem ganhado popularidade em tempos recentes, especialmente em discursos de autoexpressão e liberdade pessoal. Ela sugere que cada indivíduo tem uma versão própria da realidade e que viver plenamente significa seguir essa versão pessoal da verdade, independentemente do que os outros possam pensar. Sob uma perspectiva filosófica, e nos ensinamentos de Jesus, essa ideia suscita reflexões importantes sobre a natureza da verdade e o papel da objetividade em nossas vidas. Jesus questionava a ideia de que a verdade é algo puramente subjetivo. Ele propunha que existem verdades universais que transcendem as interpretações individuais e que, ao buscar apenas a nossa própria verdade, podemos nos afastar da realidade objetiva. Essa visão se alinha com muitas tradições filosóficas que argumentam que, embora nossas percepções pessoais sejam importantes, elas não definem a verdade por completo. A verdade é algo a ser buscado com humildade, e não algo que podemos moldar de acordo com nossas conveniências. A ideia de viver a sua verdade implica que cada pessoa pode criar uma versão pessoal e inquestionável da realidade, o que pode ser libertador em alguns contextos. No entanto, filósofos desde a Grécia Antiga até a modernidade argumentam que a verdade é algo que devemos buscar fora de nossas percepções subjetivas. Para Platão, por exemplo, a verdade era algo absoluto, uma realidade que transcende o mundo das aparências e das opiniões. Jesus, ao afirmar "eu sou a verdade" em seus ensinamentos, não estava se referindo a uma perspectiva individualista, mas a uma verdade universal que une a moralidade, a justiça e o bem comum. Da mesma forma, o filósofo Immanuel Kant acreditava que há princípios morais universais que deveriam guiar nossas ações, independentemente de nossas opiniões ou desejos pessoais. A busca por uma verdade mais elevada e objetiva é um tema recorrente na filosofia. A perspectiva filosófica de Jesus nos desafia a questionar se a verdade que estamos vivendo é, de fato, a nossa verdade ou se estamos nos distanciando de princípios mais profundos e universais em nome do conforto ou da conveniência. Quinta frase: o importante é ser feliz. A frase "o importante é ser feliz" permeia grande parte do pensamento moderno. É repetida como um mantra nas mídias sociais, em discursos de autoajuda e no cotidiano, sugerindo que a felicidade é o objetivo final da vida. No entanto, quando analisada sob uma perspectiva filosófica, especialmente à luz dos ensinamentos de Jesus, essa visão pode ser considerada superficial ou incompleta. Jesus, em sua abordagem filosófica, não rejeitava a felicidade, mas questionava sua busca como o fim último da existência humana. Ele sugeria que há algo mais importante do que a felicidade individual momentânea: o significado, o propósito e uma vida pautada por valores que transcendem o mero prazer pessoal. Jesus, como muitos filósofos antes e depois dele,
propôs que a busca exclusiva por felicidade pode nos afastar de uma vida plena e significativa. A ideia de que a felicidade é o objetivo final da vida tem sido debatida por diversos pensadores ao longo da história. Aristóteles, em sua obra sobre ética, introduziu o conceito de eudaimonia, muitas vezes traduzido como felicidade, mas que, para ele, se referia mais a uma vida de virtude e realização pessoal do que ao simples prazer ou bem-estar momentâneo. Para Aristóteles, a verdadeira felicidade era um subproduto de uma vida vivida em harmonia com a virtude e a razão, e não algo a ser perseguido diretamente. Jesus também indicava que a felicidade não deveria ser o objetivo principal, mas sim o resultado de viver uma vida orientada para algo maior. Ele pregava o valor do sacrifício, da compaixão e do serviço aos outros como caminhos para uma vida significativa. Esse conceito se aproxima da ideia de que, ao buscar um propósito maior que o prazer imediato, seja por meio de ajudar os outros, buscar a verdade, ou viver de acordo com princípios éticos profundos, a verdadeira felicidade emerge naturalmente. Pensadores como Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, também reforçam essa visão. Frankl argumentava que a busca pela felicidade pode ser uma armadilha e que o sentido da vida é encontrado ao enfrentar desafios e buscar propósito. Ele acreditava que a realização pessoal e o bem-estar surgem não da busca incessante pela felicidade, mas da descoberta de um propósito maior. Enquanto a felicidade é um desejo natural e legítimo, a busca incessante por ela como fim último pode ser uma armadilha. Quando focamos apenas em ser felizes, podemos negligenciar outras dimensões da vida que são essenciais para nosso crescimento e realização, como enfrentar dificuldades, buscar o autoconhecimento ou servir ao bem comum. Jesus e muitos outros filósofos nos fazem ver a felicidade como uma consequência de uma vida vivida com propósito, e não como um objetivo isolado. Ao redirecionar nosso foco para valores mais elevados, como virtude, compaixão e verdade, a felicidade, de fato, pode ser alcançada de forma mais profunda e duradoura.